Antes vamos orar mais uma vez e nós começamos o nosso estudo. Nosso Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade de agora estudarmos um pouco mais sobre culto público e que neste momento oportuno para edificação e instrução nós aproveitemos bem, Pai. Abençoa-nos aqui neste tempo que teremos, é o que te peço, em nome de Cristo. Amém. Bom, meus irmãos, nós estamos estudando sobre a adoração pública, sobre culto público ao nosso Deus, e nós já estudamos alguns temas. Nós tivemos o primeiro estudo nosso sobre culto, baseado no livro No Esplendor da Santidade, do John Payne, e nós aprendemos um pouco juntos sobre o que é liturgia, ou por que uma liturgia. Nós estudamos um pouco sobre a preparação para o culto público. Então, por que razão nós devemos nos preparar para a adoração pública e sobre a importância disso. Então, nós falamos um pouco sobre a preparação para o culto. Antes desse estudo sobre preparação para o culto, nós estudamos também sobre o que é um culto e o que não é. Então, já tivemos 3 encontros para falar sobre esse tema, e agora é o nosso 4º encontro, onde nós falaremos sobre o que é chamado de a chamada à adoração. A chamada à adoração, ou que nós também chamamos de santa convocação. É quando o Senhor chama o seu povo para a adoração pública a Ele. E uma coisa, meus irmãos, que nós devemos entender é que o culto a Deus, ele deve ser iniciado de uma forma apropriada e de uma forma bem definida. Porque o culto público a Deus, ele deve ser prestado tendo a plena consciência de que nós estamos diante de um Deus que é santo e um Deus que, como diz Hebreus, é um Deus que é fogo consumidor. Então, quando nós já chegamos a este Deus para adorar a este Senhor, nós não podemos chegar de qualquer forma, não. Há um modo apropriado, não somente de nós já chegarmos a Deus, mas também de como esse culto ele deve ser iniciado ao Senhor. Quando falamos sobre culto aqui, é o culto público no domingo, no dia do Senhor. Quando nós atendemos a santa convocação ou a chamada à adoração, tanto pela manhã como à noite, como nos diz o Salmo de número 92, quando somos chamados para anunciar a sua fidelidade, bem como a sua misericórdia, pela manhã e à noite. Mas vejam, meus irmãos, na adoração pública a Deus, o próprio objeto da adoração é aquele que chama o seu povo redimido para a adoração. É o Senhor mesmo quem convoca a sua igreja para adorá-lo. Para adorá-lo. Num lugar específico, num dia específico, para um serviço específico, santo ao seu Senhor. Então, é justamente o que nós acabamos de fazer poucos minutos atrás. Meus irmãos, aqui eu vou me utilizar não somente deste livro, do John Payne, mas também de um outro material, de um outro estudioso, de outro teólogo, para falarmos um pouco sobre essa chamada à adoração. Meus irmãos, existe uma necessidade da chamada à adoração. A garantia bíblica para o chamado à adoração, ele é inferido principalmente da necessidade dela. Da necessidade dela para a adoração. A natureza da adoração pública exige que à medida que o povo de Deus se encontra com o seu Deus
e entre em sua presença, que é uma presença toda especial, o próprio Deus deve convocá-lo formalmente para essa adoração. Então, uma chamada para adorar, ela é necessária para designar quando a adoração corporativa começa. A chamada adoração, ela aponta para a ocasião específica em que a adoração corporativa ou pública, ela começa, como nós fizemos aqui. O pré-requisito, então, fundamental para esta afirmação é que a Escritura reconhece uma presença especial de Deus em momentos especialmente designados para adoração corporativa. Um pré-requisito, ou um pressuposto fundamental é que as Escrituras elas reconhecem ocasiões em que há uma presença toda especial de Deus para a adoração corporativa. E é justamente nessas ocasiões em que nós encontramos o que é chamado de santa convocação. Existe, meus irmãos, realmente uma presença especial de Deus. Quando nós olhamos para o Salmo, que já cantamos aqui diversas vezes, o Salmo de número 100, nós encontramos as seguintes palavras no versículo 2. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a ele com cântico, na sua presença cantando. Nesta passagem, meus irmãos, o salmista, ele faz um chamado ou um mandamento ao povo de Deus para entrar na presença do Senhor de uma maneira distinta de sua onipresença geral. Porque vejam, o nosso Deus ele é um Deus que é onipresente. Ele está em todo lugar. Mas aqui é um chamado particular para uma ocasião particular que se torna uma ocasião especial para adoração ao Senhor. E esta ordem, então, este mandamento, este chamado, não poderia ser feito nem cumprida a menos que fosse possível fazer a distinção entre uma presença geral de Deus e uma presença especial de Deus, particularmente no culto público. Moisés ele vai dizer a Corá, em Números capítulo 16, verso 5, sobre aqueles que vão se apresentar diante do Senhor. É interessante, Números capítulo 16, versículo de número 5. Ele vai dizer assim: E falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: Amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Meus irmãos, ele está falando dessa aproximação ao Senhor. Aproximação ao Deus que deve ser adorado. E essa aproximação é em um ato de serviço a Deus. Se trata aqui de um ato de serviço sacerdotal. E é provavelmente a isto que o salmista se referiu quando disse no Salmo de número 65, versículo 4. Essa presença, esse serviço sacerdotal diante de Deus, e o Salmo 65, versículo 4, provavelmente se referiu a isso, dizendo: Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Então ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, o teu santo templo. Então está falando aqui de uma aproximação do Senhor especial no templo, lugar de adoração a este Senhor. Então, a se aproximarem de Deus no serviço de adoração, os conduzia a uma presença de Deus especial, meus irmãos. Distinta da presença que nós temos agora. E quando saímos daqui, também do nosso Senhor. Então aqui nós encontramos no Salmo número 100 uma convocação que é emitida. Uma convocação
que convida então toda a congregação a entrar nesta presença especial. É uma convocação para entrar nesta presença. Quando nós lemos este salmo aqui, na Santa Convocação, o que é que está acontecendo ali? É o Senhor chamando o seu povo para entrar na sua presença toda especial. E Deus, meus irmãos, ele deveria ser considerado mais particularmente presente em certas ocasiões e também sob certas circunstâncias. Ele se faz presente em certas ocasiões e também sob certas circunstâncias. E as Escrituras reconhecem essa presença dele, especial e geral. E esta, meus irmãos, distinção especial e geral da presença do Senhor é fundamental para o conceito da chamada adoração ou da santa convocação. Então, como lemos no Salmo de número 100, versículo 2, a santa convocação serve como uma linha de demarcação entre o geral e o especial de Deus. Ele vai fazer essa distinção nisso. No versículo 4, nós encontramos quando isso acontece. Versículo de número 4 do Salmo 100. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Então veja, há uma ocasião específica para isso. O povo foi chamado e o tempo em que isso aconteceu foi quando o povo entrou em seus portões com ações de graças e nos seus átrios com louvor. Então um chamado e uma resposta. A resposta é adoração a Deus. E ali nesta adoração eles estavam experimentando esta presença especial de Deus quando por Ele mesmo convocados para uma adoração corporativa. Isso não acontece, não existe uma santa convocação para o culto doméstico. Agora, santa convocação, não. Existe para o povo de Deus, todo sendo chamado. E visto, meus irmãos, que o tabernáculo e mais tarde o templo era o lugar no qual os homens eram chamados a apresentar-se diante da sua presença com cânticos, como cantamos no Salmo 84, versículos 1 e 2, ele apresenta essa presença especial de Deus nessa ocasião. O salmista vai reconhecer isto neste salmo, mesmo ele estando consciente de que este Deus ele estava presente com ele em outras ocasiões, como nós olhamos, por exemplo, no Salmo de número 139. O Senhor estava com ele em todos, no abismo, no mais profundo abismo, em qualquer lugar. O Senhor com ele estava. Mas quando ele estava separado do local de adoração corporativa, o que é que ele tinha saudade? Ele tinha saudade dessa presença especial. Por mais que ele soubesse que o Senhor ele está em todo lugar, ele sabia, não, mas tem uma ocasião em que essa presença de Deus é totalmente distinta. Isso é quando o seu povo é convocado à sua presença. Uma convocação corporativa. Então a adoração corporativa, ela é singular, é distinta da adoração geral. E a adoração corporativa, ela envolve um chamado para esta adoração do povo de Deus. E nesta santa convocação, para uma ocasião particular, nós temos uma presença totalmente especial do Senhor no nosso meio. Meus irmãos, quando nós adoramos, o Senhor está em nosso meio. O Senhor Cristo canta louvores em nosso meio. Nós adoramos a este Deus que, como disse Hebreus, e repito, é um Deus que é fogo consumidor. E ele está falando sobre a adoração pública no Novo Testamento, o autor de Hebreus. Adoração pública no Novo Testamento. Então, há a adoração pública corporativa. E essa adoração pública, meus irmãos, corporativa, ela acontecia inclusive num dia específico. Havia um dia em que esta adoração ela acontecia. E quando foi isso? Nós sabemos.
no chamado Shabat, ou dia de descanso. Um dia em que os homens deveriam descansar do seu trabalho diário e se dedicar agora ao trabalho espiritual no serviço a Deus. E existia, meus irmãos, santa convocação para isso. Isso foi observado quando nós olhamos, por exemplo, Levítico, capítulo 23, verso 3. O que é que diz lá? Diz assim: 6 dias trabalharás, mas o 7º será o sábado do descanso solene, santa convocação. Nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Levítico, capítulo 23, verso 3. Aí você vai para Levítico, capítulo 23, verso 7º, Levítico, capítulo 23, verso 8º, Levítico, capítulo 23, verso 21, Levítico 23, 24 e vários outros textos, Números, capítulo 28, verso 18, Números 28, verso 25, textos onde nós encontramos a realidade de uma santa convocação. Um chamado para a adoração a Deus. A Escritura nos apresenta esta realidade e este princípio que é estabelecido ali desde o Antigo Testamento. Israel foi ordenado assim, para adorar o Senhor num dia. Isto é culto que nós acabamos de prestar agora e prestaremos logo mais à noite, com o Senhor nos chamando para adorá-lo. Então isso significa, meus irmãos, que além da obrigação de todo homem adulto viajar para o tabernáculo ou o templo pelo menos 3 vezes ao ano, todos os israelitas deveriam atender ao mandamento de se reunir aos sábados para adoração corporativa. E o propósito do descanso sabático é o quê? É sempre adoração. Este dia do Senhor aqui, o Shabat, ou chamado sábado cristão, é um dia que é para o descanso das outras coisas e para a adoração. Mas vejam, meus irmãos, como a maioria dos adoradores não estariam perto o suficiente do templo para adoração no sábado, esta ordem, então, provavelmente levou às origens da adoração na sinagoga posteriormente. Quando já não adoravam no templo, mas estavam ali adorando na sinagoga. Embora, meus irmãos, esses atos de adoração pública, eles não fossem inteiramente idênticos à adoração no templo, aqui estou me referindo à adoração na sinagoga, ou seja, não existia nenhum sacrifício de animais ali, a ordem de guardar o sábado, ou o Shabat, sempre trouxe, alinhada ou amarrada a ela, uma ordem para adoração pública corporativa, pelo menos uma vez por semana. Então, quando os aspectos temporários da adoração no templo desapareceram com a vinda de Cristo, porque tudo isso apontava para Cristo, a simples adoração pública permaneceu um padrão para a igreja. Quer tenha ocorrido no templo ou na sinagoga, uma santa convocação, ela não pode ser realizada sem a adoração, sem o povo reunido corporativamente. Aqueles sacrifícios passaram, a adoração simples permaneceu. Santa convocação havia para a simples adoração no dia do Senhor e para o povo inteiro, não para uma devoção particular. Continuemos então. Quais são então os meios pelos quais Deus chama seu povo para adorar? Através de quê? Como é que funciona essa questão de chamada à adoração? Vejam, meus irmãos, mesmo que um chamado para a presença especial de Deus na adoração corporativa seja necessário, resta-nos saber como Deus faz esse chamado para o seu povo. Então, a fim de assegurar ao seu povo que quando se reúnem para adorá-lo, eles vêm a seu convite, é necessário que ele designe uma maneira de separar esses tempos. E ele pode fazer isso diretamente com sua própria voz, como fez no Monte Sinai, falando, ou pode fazer isso através de um agente humano, como foi o caso de Moisés.
O Senhor, Ele fez isso ao confiar, meus irmãos, as chaves do reino, àqueles que ministram a palavra, aqueles que abrem e fecham o reino por meio do uso adequado da palavra, através destes. Então vejam, o Senhor não nos fala diretamente, mas Ele se utiliza de homens para isso. No Antigo Testamento, os levitas eram os ministros comuns da palavra de Deus. É provável que eles convocassem todo o povo de Deus para adoração corporativa. E provavelmente faziam isso por meio das Escrituras Sagradas. Provavelmente. Então nós encontramos a realidade, um princípio da ideia de os levitas e a chamada adoração ou a santa convocação. Homens designados para isto, para este fim. Durante, meus irmãos, um tempo de arrependimento e reforma, como nós encontramos lá em Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 2, verso 30, capítulo 30, verso 22, que foi um tempo de arrependimento e reforma, nós encontramos este período, né? Segundo Crônicas, capítulo 30, verso de número 22. Ezequias falou ao coração de todos os levitas que revelavam bom entendimento no serviço do Senhor e comeram por 7 dias as ofertas da festa, trouxeram ofertas pacíficas e renderam graças ao Senhor, Deus de seus pais. Então, depois, no retorno do exílio na Babilônia, sob a liderança do sacerdote Esdras, os levitas em particular, eles foram aqueles que conduziram o povo na adoração e na confissão de seus pecados, como vocês podem olhar em Neemias capítulo 8, verso de número 10. Se conferir Neemias capítulo 8, verso de número 10, nós encontraremos justamente isso. Neemias, capítulo 8, verso de número 10. Disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, enviai poções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E eles foram aqueles que ajudaram o povo a entender a lei. Eles ajudavam o povo a entender a lei. Ainda Neemias capítulo 8, verso 7. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Rodias, Maaseias, Quelita, Azarias, Josadabe, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei. E o povo estava no seu lugar. Então, eles eram aqueles que instruíam realmente o povo a entender a palavra, como nos diz também o versículo de número 13. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para atentarem nas palavras da lei. Então eles eram homens que estavam grandemente envolvidos com a lei, bem como com a instrução da lei. Então, o fato de os levitas servirem como ministros comuns da palavra de Deus é um fato claramente revelado nessas e em muitas outras passagens da Escritura. Eles, então, meus irmãos, como ministros da palavra no Antigo Testamento, é provável que eles tenham liderado a adoração nas santas convocações todos os sábados. Este foi o papel que eles assumiram no culto descrito em Neemias capítulo 8, depois você pode ler. O papel que eles assumiram na adoração descrita ali em Neemias capítulo de número 8.
Então, quando o povo de Deus se reuniu para a adoração corporativa, eles foram chamados a essa presença especial de Deus, como vimos anteriormente. E visto que os levitas ministravam a palavra de Deus e lideravam a adoração corporativa, eles eram os candidatos mais prováveis a chamar o povo com santa vocação para a adoração pública no dia específico determinado pelo Senhor, que era o Shabat, adoração corporativa. E como, meus irmãos, a leitura da Escritura e a pregação da palavra sempre foram centrais, isso certamente implicaria e implica no fato de que sempre chamavam o povo para adorar a Deus a partir da própria palavra de Deus. A palavra de Deus, então, era usada para que os homens pudessem atender à santa convocação do Senhor. Tudo era regado pela própria palavra. Eles liam e explicavam a palavra e eles estavam envolvidos neste ministério público. Mais tarde, bem depois, no Novo Testamento nós encontramos aquilo que nós chamamos de pastor ou ministro. Nós podemos olhar para a ideia do pastor ou ministro e a chamada à adoração. Falamos sobre os levitas e a chamada à adoração, o pastor ou ministros e a chamada à adoração. No Novo Testamento nós encontramos aqueles que são chamados de oficiais da Igreja de Cristo. E nós temos presbíteros e diáconos. Entre os presbíteros nós encontramos uma distinção que nós entendemos e sustentamos entre presbíteros docentes e presbíteros regentes. O presbítero docente é o ministro da palavra, o presbítero regente é aquele que ele está junto ao pastor, pastoreando e governando a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos aqui dois presbíteros agora. Nós temos o presbítero Tiago e o presbítero Célio. Dois presbíteros regentes da igreja do Senhor. Mas há uma distinção particular. Existe entre esses presbíteros o presbítero docente que tem um dever particular que foi colocado sobre ele. Ele é aquele que é chamado para proclamar a palavra e administrar os sacramentos. Ele é aquele que vai se dedicar à oração e ao estudo. É aquele que vai se dedicar à oração e ao ensino. Ele é aquele que vai proclamar a palavra autoritativamente, porque ele foi investido com dons para isto, separado para isto. E este é o dever do ministro. Ele tem, então, um papel público, em certo sentido, distinto. Os presbíteros são chamados a ensinar, mas quanto ao ofício público de pregação da palavra, é algo que cai como um dever daqueles que são pastores, não é? Ao dos ministros do Evangelho. Quando nós olhamos para as perguntas do nosso Catecismo Maior, a partir da pergunta 150 e em diante, você vai começar a ver questões lá, e quando você vai encontrar sobre quem deve pregar a palavra, e você vai encontrar a resposta bem clara e objetiva acerca daqueles que devem assumir este papel público. E ali nos é apresentado o dever do ministro para fazer isto. Mas vejam, há diferenças e distinções nesse sentido. Mas a proclamação pública da palavra na Assembleia da Igreja é exercida pelos presbíteros em conjunto, por meio dos presbíteros docentes que são designados para esse propósito. Então, a implicação é que o presbítero docente é aquele que deve assumir a responsabilidade de fazer o chamado para o culto público, uma vez que este é um aspecto da proclamação pública da palavra. Isso é como que uma extensão do ofício ou do dever daquele que assume a docência ou o ensino público na adoração pública, no culto público a Deus. Então, o fato de que o ancião no Novo Testamento assumiu o papel dos levitas como ministros da palavra, também é demonstrada pela descrição interessante pelo próprio ministério de Paulo. Vejam, Paulo ele era um apóstolo e, como tal, um ministro extraordinário da palavra, em vez de um ministro ordinário da palavra. Extraordinário, ele era um apóstolo. Paulo era um apóstolo, então, e como tal, um ministro extraordinário da palavra. No entanto, sua função como pregador para almas não convertidas
coincidia com a função regular dos presbíteros docentes na igreja. Paulo, ele escreveu em Romanos capítulo 15, versos 15 a 16, o seguinte. Romanos capítulo 15, versos 15 e 16, o seguinte. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Vejam, meus irmãos, a graça que Paulo se referia aqui era a seu ministério aos gentios. E há pelo menos dois termos nessa passagem que comparam o ministério da pregação do apóstolo ao serviço sacerdotal no Antigo Testamento. Primeiro, como Charles Hodge observa, a palavra liturgos, traduzida como ministro, significa um funcionário público ou servidor, e era aplicada ao magistrado civil. É, no entanto, muito frequentemente usado por aqueles que exercem o ofício de um sacerdote no Antigo Testamento. Frequentemente usado a palavra correspondente em hebraico. É este último significado que Paulo parece ter adotado nessa passagem em um sentido figurado, né? De alguém que exerce um ofício de sacerdote diante do Senhor. Quando ele é traduzido aqui por ministro, e ele está falando sobre o seu papel ali. A próxima palavra traduzida como ministrar, ela significa literalmente, meus irmãos, servir como sacerdote. Alguém que vai servir como se um sacerdote ele fosse. No entanto, a oferta que é apresentada por este serviço sacerdotal não era o sangue de touros ou de bodes, como acontecia no Antigo Testamento, mas sim a oferta dos gentios pelo Espírito Santo, como vai dizer Romanos capítulo 15. Não era então derramamento de sangue, mas a oferta dos gentios pelo Espírito Santo. O que acontece então? Paulo, ele não se considerava um sacerdote mediador nessa passagem, mas se considerava, mais do que considerava os gentios um sacrifício de sangue literal. Então, ele era um sacerdote mediador nessa passagem, mais do que considerava os gentios um sacrifício de sangue literal. É como se fosse um sacrifício. Como Rod afirmou, o mesmo teólogo. Nesta bela passagem, vemos a natureza do único sacerdócio que pertence ao ministério cristão. Não é seu ofício fazer expiação pelo pecado, ou oferecer um sacrifício propiciatório a Deus, mas pela pregação do Evangelho para trazer os homens, pela influência do Espírito Santo, a se oferecerem como um sacrifício vivo, santo e aceitável para Deus. Então é como que um sacerdote aqui, sem derramar sangue. Então vejam, meus irmãos, esses são os que estão envolvidos com isso. Então, assim como os levitas que estavam envolvidos com a palavra, certamente eram aqueles que chamavam o povo para adoração através da palavra, os ministros, servindo como uma espécie de sacerdotes diante do Senhor, são aqueles que chamam o povo para adoração, e eles fazem isso também através da Escritura Sagrada. É através dela que o povo deve ser chamado. Não se deve apenas dizer, meus irmãos, que a Escritura ela é a melhor maneira de chamar o povo para a adoração pública. Mas ela é a única maneira adequada para isto. Veja, não são palavras de homens que vão chamar o povo para a adoração. Tem de ser as palavras do próprio Deus chamando. O povo não está sendo chamado na autoridade do pastor Rafael Augusto, na autoridade dos presbíteros da igreja. Não. O povo ele está sendo chamado por Deus para a presença toda especial deste Deus, num dia especial, o dia do Senhor, o domingo, corporativamente. Então a Escritura é certamente o meio mais adequado para isto, para tudo no culto público.
A chamada para a adoração é um ato de autoridade ministerial por oficiais ordenados. Se a autoridade de Cristo é a fonte da autoridade dos oficiais ordenados, se a autoridade de Cristo é a fonte de autoridade para os oficiais ordenados, e Cristo exerce sua autoridade sobre a igreja por meio de sua palavra, então não temos o direito de convocar o povo de Deus para adorar a Deus sem as Escrituras Sagradas. Se é Deus quem chama o seu povo para adoração corporativa, então o ministro deve declarar isso com base nas Escrituras Sagradas. Por essa razão, nós tentamos começar como culto. Tentamos iniciar o culto com o que nós chamamos de Santa Convocação. E o que é lido na Santa Convocação? A palavra de Deus. Que palavra? Do próprio Deus chamando o seu povo para adorá-lo. Isso é Santa Convocação. É Deus me chamando. Então deve ser uma passagem da Escritura na qual o próprio Deus ele emite uma ordem para as suas criaturas virem diante dele para dar a ele aquilo que ele é, que é devido ao seu nome, a adoração. Foi exatamente isso que nós fizemos aqui. Este é um mandamento, meus irmãos, essencial de Deus. E é essencial a chamada adoração. É o que garante ao povo de Deus a sua presença especial. Se eu escuto este meu Deus me chamar para adoração, é diante da sua presença especial que eu estarei na adoração pública. E como isso deve me fazer temer e me trazer reverência ao coração. Tem que lembrar que tem um microfone aqui, né? Porque ele me chama, ele está lá. E vou repetir. É um Deus que é fogo consumidor que está em nosso meio. Então nós devemos, atendendo a chamada dele, nos apresentar diante dele com toda reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então ele nos chamou, meus irmãos, para essa adoração corporativa. E há textos para chamar a adoração, caminhando para o fim. O Salmo 95, verso 1 a 7, por exemplo, é um exemplo de texto de chamar a adoração. Nós já lemos ele aqui em chamar a Santa Convocação. Nós já cantamos ele. Vinde ao Senhor e cantemos. Chamando o seu povo para estar na presença desse Deus. Para entoar as infinitas grandezas e majestades de Deus, que são acentuadas neste salmo com muita profundidade. Além disso, meus irmãos, o Senhor ele é exaltado aqui neste salmo como o Criador, glorificado Deus, Criador de tudo. Há outros salmos também que nos apresentam essa realidade da chamada adoração. Salmo 84, nós lemos aqui, 89, 92, 96 até o 100, 111 que lemos, 108, 113, 115, 117, textos vários, onde o próprio Deus diz assim, venham e me adorem. Venham e me sirvam. E um texto para um exemplo, e mais uma vez, eu vou para a quarta vez agora citando esse texto, Hebreus capítulo 12, versos 28 a 29. É justamente o texto que eu estava mencionando de cabeça aqui, mas nós podemos ler ele, Hebreus 12, 28 a 29, que diz assim, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Por quê? Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, meus irmãos, uma chamada apropriada à adoração, vai dizer John Payne, retirada diretamente da Escritura, não apenas propicia à congregação um começo adequado para o serviço de culto, mas, de forma mais importante, apresenta com clareza a chamada de Deus ao seu povo, sua chamada adoração em espírito e conforme a verdade. Então, nós começamos o culto ouvindo Deus falar. Nós começamos ouvindo as suas próprias palavras.
E como terminamos o culto? Com as palavras do mesmo Deus. Essa ordem, o Senhor falando, a igreja respondendo, o Senhor falando, a igreja respondendo, como já falamos aqui nos últimos estudos que tivemos, que apresenta essa realidade pactual, que é um relacionamento entre o seu povo e o seu Deus fala e o seu povo responde em obediência a Ele, como falamos em alguns princípios apresentados na Escritura. Então o Senhor nos chama e o Senhor é aquele que nos despede com a chamada bênção apostólica, ou bênção araônica, de Números capítulo 6, ou em Paulo, 2 Coríntios capítulo 13, verso 13. Então vejam, meus irmãos, este é um princípio que nós tentamos abraçar. Obviamente que há distinções em muitas igrejas, né? Às vezes começa cantando ou orando, até quando você vai ver os puritanos lá, você vai ver que nem necessariamente tinham uma harmonia tão precisa neste sentido. Os elementos são os mesmos, mas há distinções. Mas por essas razões aqui que apresentei, e outras poderiam ser consideradas, nós entendemos que a Santa Convocação deve ser aquilo que nós devemos ouvir primeiramente do nosso Deus. E como isso deve nos trazer ao coração alegria, meus irmãos? Porque é o Senhor quem nos chama. Veja, quem é que te chama todos os domingos? É Deus. Isso deve trazer uma grande alegria, porque Ele me chama para adorá-lo, que é um grande privilégio. E, ao mesmo tempo, deve trazer um grande temor a mim, porque é este Deus que me chama. Então, isso certamente deve trazer ao meu coração uma reverência tal. Então, eu vou pensar assim, eu vou me preparar para estar na presença desse meu Deus. Mas sabe o que eu acho ainda estranho? É quando muitas pessoas, muitas vezes, rejeitam isso. Veja, é o Senhor quem chama. E eu estou nem aí. Não vou hoje não, estou cansado. Não vou hoje não, dormir tarde e não vou conseguir levantar para ir para a igreja. Não, eu vou de manhã, mas à noite eu não vou não, porque aí já é demais, né? 2 vezes. Não é a mim que eles rejeitam. Que estou aqui no púlpito falando, não. Rejeitam o próprio Deus. Isso é terrível. Rejeitar o próprio Deus que nos chama para adorá-lo. Como falei na pregação, se formos salvos e redimidos por Deus, nós desejaremos estar na presença desse Deus. E quando Ele nos chama, nós nos apresentaremos prontamente, diligentemente e alegremente para servi-lo, porque é esse Senhor que me chama e te chama para a adoração pública neste dia santo. Este é o dia do Senhor, dia de culto ao nosso Deus. O que é que faremos logo mais à noite? O Senhor me chamará e te chamará. Deveremos então estar aqui, na casa do Senhor, para adorá-lo segundo a sua palavra. Amém. É isto. Algum irmão tem